Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente está em mais uma videoaula e hoje o assunto é um assunto belíssimo que eu particularmente adoro, que é sobre os reinos africanos, né? Então nós vamos ver os principais reinos africanos, são 5 reinos que eu vou mostrar para vocês e cada aula um reino diferente. Então vamos lá, a minha tela vai ficar pequenininha e eu vou compartilhar o meu slide com vocês, tudo bem? Então, gente, agora nós vamos falar um pouco, antes de introduzir o primeiro reino ou o primeiro império, nós vamos falar sobre o que se tem em comum. Quais são as características que fazem com que o Império Africano seja estudado? Bem, lembrando que é recente o estudo sobre a questão da África, porque no nosso currículo, infelizmente, não era nem sequer obrigatório, nem optativo, porque eram poucos os núcleos referentes aos estudos da África no Brasil. E a África é muito importante para a gente, brasileiros, a gente entender um pouco sobre nossa origem. A nossa civilização, ela tem muito aqui do Brasil referente à escravidão. Então, a gente passou mais de 300 anos em um sistema escravocrata e tendo origem lá na África. Então, é muito importante a gente entender um pouco e deixar certos estigmas de lado quando a gente pensa na África, né? Então, é necessário a gente quebrar essa questão e começar a entender a África com um novo olhar, né? Então, a África, que a gente, com certeza, na maioria de vocês, a primeira imagem que vem à cabeça é a imagem da África pobre, com fome, é a África, tipo, de um clima bem quente. Então, são geralmente a questão da pobreza extrema, a falta de higiene, enfim. Então, as doenças, são essas questões que geralmente se remete à África. Que a gente, infelizmente, em muitos dos nossos casos, a gente pensa de imediato, diz, a África é um país pobre onde muita gente morre de fome. A gente tem piada de mau gosto com referência à África. E a África não é isso, mas não é só isso. A África é um país riquíssimo e que tem suas riquezas naturais também. Tem uma fauna, uma flora linda, maravilhosa. Tem um sistema de mineração também que dá muita confusão até hoje. Desde o que a gente vai estudar até hoje se tem confusão devido à exploração dos metais, da mineração, como o exemplo diamante e o ouro. Então, quando a gente pensa em África, vamos deixar de lado essa coisa de pensar, a África é pobre, a África não tem estudo, a africano só imagina, tipo, um escravo, enfim, a gente tem essas associações meio bobas. Então, vamos deixar de lado, né? Vamos passar a entender que a África, gente, durante a Idade Média da África, eles viviam melhor do que, tipo, em questão de recursos financeiros, bem melhor do que da Idade Média. Então, eles tinham ouro em abundância. Então, era ouro por toda parte. E vamos ver que se tinha a questão que eles eram ricos em comércio também, eles eram bons comerciantes, coisa que a Europa não era, viu? Porque durante a Alta Idade Média não se tinha esse comércio intenso, foi durante a Baixa Idade Média que se inicia. Então, eles eram bem diferentes do que a gente tem, daquela imagem que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente tem essa questão de não tem educação, não tem isso, não tem aquilo, não. E imaginar também que a África só tem pessoas que são só negros, né? E não é assim. Na África existe um país, existe num tempo que na África do Sul se tinha mais branco do que negro. Então tinha um preconceito contra o branco, né? Então tinha a questão do apartheid. Então tem essas questões que nós vamos ver aqui, né? Então a África, quando a gente fala em África, a gente tem que lembrar que a África é um retalho, uma coxa de retalho, se utiliza muito essa expressão, porque ela tem várias etnias diferentes, né? Então cada etnia,
ela tem uma característica, tem uma economia, tem uma religião, tem uma língua, tem um rei, um deus diferente. Então não tem como a gente estudar a África de pedacinho em pedacinho. Então a gente estuda em um contexto geral. Para vocês terem uma ideia, o reino que nós vamos estudar hoje é o reino de Gana, e ele não era chamado assim por eles próprios. Então a própria noção de reino de unificação, eles não tinham tanto esse poder, né? Tanto essa noção. É depois que a gente começa a estudar esses reinos, que a gente intitula de reino, que nós vamos entender a sociedade de como funcionava. Então era uma caixinha de surpresa também, porque tinha vários costumes diferentes em cada região, né? Então, diante disso, né, antes da chegada dos europeus, tinha muito a exploração do ouro, tinha a troca de mercadorias, por exemplo, o sal era importantíssimo, o marfim, as especiarias, a pimenta. Então, existia essa troca, era comum esse tipo de comércio entre os habitantes de lá. Então, o reino de Gana, ele comercializava com outros reinos ao redor. Então, era comum essa troca, esse comércio intenso e bem forte lá na África, durante esse período que nós vamos estudar, que é referente à Idade Média, né? Vamos estudar da Idade Média até mais ou menos a chegar ao domínio dos europeus, né? Mas todos os reinos, esse sistema de troca era comum. Outra coisa que pode até causar estranheza quando a gente fala era a questão da escravidão. Que lá existia escravidão. Só que a escravidão não era por cor. Era uma escravidão devido a por exemplo, a questão de não ter pago uma dívida de um determinado reino. Então a pessoa fica lá e é posta como escravo, né? E também se ele não paga a dívida, ou se ele, enfim, se está numa guerra. Então é isso que vai definir a questão de ser escravo. Então ele não era escravo por causa da cor dele, nada a ver. Ele era escravo porque, segundo aquele reino, era uma forma de punir e tal. Ou devido a vários conflitos, que existiam vários conflitos entre povos, entre tribos também. Então, cada tribo também era diferente, tinha uma certa rivalidade. Então, era comum esse sistema de escravidão, mas não devido à cor. Devido à cor, nós vamos ver depois que são as teorias diferentes e que vai servir para justificar o injustificável, que é a questão da escravidão, da mão de obra escrava, né? Então, ele já conhecia a escravidão também, e alguns reinos também praticavam a religião politeísta de imediato. Então, de imediato, a maioria mesmo, elas acreditavam em vários deuses, e os deuses eram referentes aos fenômenos da natureza. Então, tinha o rei do sol, o rei da água, o rei do trovão, o rei dos raios, o rei das águas doces, o rei da água salgada, né? Então, existia durante um bom tempo, foi o que predominou lá, foi a questão do politeísmo. Então, quando ele vai ter cultura com a questão do Oriente Médio, ele passa a ter contato com outra religião, que no caso é o Islã ou o cristianismo, né? Então, ele é apresentado a essas formas de religião e alguns reinos, eles se convertem a essa questão religiosa, né? Mas, mesmo assim, sempre vai existir a questão do politeísmo, é bem forte na religião deles e não vai acabar de um dia para o outro. É tão tal que a gente tem as religiões de Umbanda e Candomblé, por exemplo, elas são heranças desse politeísmo, desse culto de vários deuses, né? Só que é diferente porque ela chegou ao Brasil de forma bem misturada, né? E agora vocês me perguntam, tia, mas por que, já que eles eram tão fortes, já que eles tinham tanto ouro, já que eles tinham esse comércio tão forte, por que eles entram em decadência? Então, um dos motivos, são vários os motivos que faz com que um reino entre em decadência, mas o principal fator, realmente a gente não pode deixar isso de lado, é a questão do domínio do europeu, né? Então, quando ele chega, o europeu, ele tem armas mais fortes, ele tem a questão de se achar superior, ele tem a questão de explorar aquela região, explorar o ouro, principalmente os diamantes.
Então, o sal, as especiarias, então tudo o europeu ele explora, né? Então foram vários motivos. Também a rivalidade entre eles. A África não era unida, não era. Então, tipo, era um reino, tipo, sendo, digamos assim, ele é meio que. Eu tinha um reino, o meu reino não é amiguinho meu, é inimigo meu. Então eu vou deixar o inimigo, eu entrego o meu inimigo para os portugueses, para os europeus. Então era comum essa rivalidade. Então, por eles não serem tão unidozinhos, então fica bem mais fácil para ter essa desavença toda. É tão tal quando, por exemplo, Portugal chega a certos locais, ele não está nem aí, ele não respeita as diferenças deixa eu ver aqui, como é que eu vou falar? As diferenças de reinos, né? E as referências étnicas. Então, tinha um grupo X de uma tribo que destacava o politeísmo. E uma tribo Y não tinha esse politeísmo, já era adepta ao Islã, por exemplo. Então, eles não iam conviver de forma tão pacífica naquele tempo, né? Então, quanto mais conflito, melhor para o europeu, porque ficava mais fácil de dominar. Se eles fossem unidos, era bem mais difícil do europeu estar lá, porque eles numericamente eram superior, mas, enfim, o europeu ele se justifica ao avanço na Europa de diversos motivos. E eles alegam que ali é uma olha o nome que eu estou falando, uma raça inferior. E esse conceito de raça é bem ultrapassado, hoje a gente já sabe que não existe raça, né? E naquele tempo era bem difundido para justificar o injustificável. Então, eu estou prendendo, eu estou fazendo o escravo, é um favor para ele, eu estou tirando ele desse local, que é um local onde não é civilizado, um local horrível, enfim. Então, eles já usam essa questão da superioridade para demonstrar que um país ou um continente é superior ao outro. E nós vamos ver que não era bem assim. Que, vocês lembram dos maias e dos incas, dos astecas, o que eles construíram, né? Então foram reinos bem fortes. Então justamente com o que a gente vai ver aqui é essa questão, né, do Império Africano.